Glória a Deus. Esses hinos, eles nunca envelhecem, né, meus irmãos? É sempre bom ouvir e relembrar momentos preciosos na presença do nosso Deus. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus essa noite? Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te pedir tua bênção e tua graça nesta noite. Fale conosco, é a tua palavra, que o Senhor possa nos instruir, possa nos edificar, exortar, consolar, porque só a tua palavra, Pai, pode fazer isso. Eu te peço, Pai, prepare o nosso coração, nos dê sensibilidade para receber aquilo que vem do alto, que vem de ti. Assim, nos abençoa, é o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Meus irmãos, Miqueias capítulo 7, você vai permanecer com a Bíblia aberta. Eu quero falar hoje sobre o tema como sobreviver em tempos de crise. E Deus nos levou esse texto de sexta para sábado, um pouquinho no sábado, e meditando um pouco hoje na palavra de Deus, Deus nos fez lembrar do profeta Miqueias, e eu quero ser fiel àquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Miqueias capítulo de número 7, versículo de número 1, queria pedir o máximo de sua atenção. Quem estiver do lado de fora do templo, pode adentrar para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Miqueias, ele vai dizer assim, eu vou ler rapidamente. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno na terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça um a seu irmão, cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Quantos dizem amém? Meus irmãos, profeta Miqueias, ele vai exercer um ministério profético por volta ali do 8º século antes de Cristo. Quando nós olhamos as escrituras, meus irmãos, ele vai visualizar uma terra devastada, uma terra, meus irmãos, que havia sido visitada pelos assírios e deixou aquele estado de crise sobre a terra. Quando o profeta vislumbra isso, meus irmãos, ele agora vai denunciar uma situação perversa que se instala junto com o próprio andamento da guerra. Então, o profeta Miqueias, meus irmãos, ele está denunciando principalmente a cobiça do homem e a injustiça social. É um momento de crise, é um momento de muita dificuldade, e esse profeta menor, ele tem uma mensagem poderosa aos nossos corações. Talvez você me ouve nessa noite e você talvez se identifique um pouco com a situação que o profeta Miqueias está denunciando. Ele vai dizer assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Ele vai dizer que não há cacho de uva para comer. É uma situação de extrema miséria. É uma situação, meus irmãos, que ele olha para um lado e vê a falta de provisão, que a alma dele deseja comer, mas ele não tem o que comer. Ele olha para a situação do homem
e ele vai dizer assim: pereceu o benigno da terra, o homem de bem da terra. Às vezes, como cristãos inseridos nesse contexto e nesse mundo, a gente parece que vive como o profeta Miqueias: Senhor, será que acabou os benignos da terra? Acabou os homens honestos? Acabou os homens e as mulheres honestas na terra? Como cristão você sente isso, aquele que está vivendo a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela vai dizer que aquele que vive o Evangelho, meus irmãos, piamente, ele vai padecer perseguições, ele vai viver. Não adianta nós querermos nos encaixar nesse mundo, porque esse mundo não cabe mais nenhum de nós. Então essa é a situação que Miqueias ele está olhando, meus irmãos. Ele vai falar das mãos diligentes que fazem o mal, ele vai falar do príncipe que inquire, do juiz que se apressa e julga mal, que se apressa a recompensa. Ele fala da corrupção da alma, ele fala dos perturbadores, e ele vai usar uma comparação e vai dizer assim: o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Então, diante de todo esse contexto, meus irmãos, quando Miqueias descreve esse quadro desalentador, esse quadro que a sua alma se entristece, esse quadro que havia afetado as famílias de Israel, porque ele vai falar a respeito da família, ele vai dizer que o filho despreza o pai, ele vai falar que a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e ele vai decretar e vai dizer uma mensagem muito oportuna: os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mas quando ele termina de pintar esse quadro da impiedade, da falta de retidão, da falta de aconchego ao próximo, da violência, da falsidade presentes naquela sociedade que havia se esquecido de Deus, meus irmãos, que havia se instalado dentro das famílias, ele vai terminar o versículo 7 dizendo assim: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Antes de vir a esse culto, Deus falou muito forte ao meu coração: fale sobre a esperança, porque é isso que nós precisamos nos tempos de crise para sobreviver. Nós precisamos de esperança, porque a crise, quando se instala, meus irmãos, a sensação que nós temos é de que aquela situação não vai se resolver, de que aquele problema ele é insolúvel, de que não há uma solução. Os irmãos lembram quando a gente passou o mês passado inteiro falando sobre a ansiedade, aqueles transtornos, depressão? Isso aqui, irmão, já ouvi de alguém com depressão. Alguém com depressão já disse assim: pastor, a sensação que eu tenho é que isso nunca vai acabar, é que isso nunca vai se resolver. Isso é uma crise. E quantos de nós enfrentamos crise nesses dias atuais? São crises emocionais, são crises, meus irmãos, no seio familiar, são crises conjugais, são crises vocacionais. Há quem está, às vezes, na comunidade, que ainda não se descobriu vocacionalmente, não sabe ainda qual a sua vocação. São crises espirituais, um desânimo que ele se alastra por muito tempo e não vai embora. A falta e o desejo de oração, de buscar a presença de Deus. São crises relacionais, que muitas das vezes estão inseridas na comunidade, inseridas no seio familiar. São crises conjugais. Quantos cônjuges que não se entendem e vivem essa crise? Mas eu venho nessa noite, meus irmãos, trazer uma mensagem de esperança. Miqueias, ele vai nos trazer uma mensagem de alento e esperança. É que diante dessa situação, ele vai nos mostrar que é possível sobreviver nesse período de crise.
É possível você se erguer e se levantar. E talvez você diga: pastor, é porque o senhor ainda não conhece minha situação. Talvez eu não saiba da sua situação por completo, mas eu conheço o Deus que você conhece e que pode resolver a sua causa e a sua situação, que pode chegar diante de você e entregar a bênção de Deus, a vitória de Deus, para que você possa sobreviver nesse tempo de crise. Então o profeta Miqueias é um profeta menor, que ele vai criar todo esse cenário, ou melhor dizendo, ele vai mostrar todo esse cenário, mas ele não é um profeta pessimista. Ele é alguém que sabe que Deus, ele pode resolver. Irmão, e a esperança, ela não pode ser morta ou morrer no tempo de crise. A Bíblia diz assim: se te mostrares fraco ou frouxo, depende da tradução, no dia da angústia, a tua força será pequena. Você não pode enfraquecer no dia da angústia. O dia mau, ele chega para todos nós. O dia de crise, ele chega para todos nós. Não pense, meus irmãos, que as pessoas, elas são aquilo que as redes sociais transparecem. Só paz, só alegria, só amor. Não, irmão. Existem crises profundas que Deus conhece na alma de cada um de nós. Existem dores que muitas das vezes estão sufocadas dentro do nosso ser. Existem apertos que todos nós passamos, dilemas que muitas das vezes nós não externamos verbalmente, que muitas das vezes nós não compartilhamos com as pessoas, e não importa a idade hoje. Muitas das vezes até os mais jovens, que a gente acha que não enfrentam essas coisas, eles enfrentam. Não importa se você é um ancião, se é um jovem, se é meia-idade, se é uma criança, essas crises chegam a cada um de nós. São crises ferrenhas. Além das nossas crises pessoais, nós temos as crises dessa sociedade que nós estamos inseridos. A violência, a corrupção. A gente está vivendo um período, irmão, de polarização aqui no nosso Brasil, aonde eu volto a afirmar, meus irmãos, nós não podemos confiar nos homens, nós temos que esperar no Deus da nossa salvação. É uma crise de violência, é uma crise de integridade, sérios desvios de conduta moral, casamentos que se desfazem, é o laço de adultério, é os desânimos, é a tristeza, é as brigas, são as intrigas, são tantas crises que nós enfrentamos. Mas Miqueias vai nos ensinar algumas coisas. Pastor, como é que eu vou sobreviver aos tempos de crise? Às vezes a crise, irmão, é uma enfermidade, é uma doença crônica. Como é que eu vou sobreviver aos tempos de crise? Em primeiro lugar, nós precisamos ter a percepção do tempo em que nós estamos vivendo. A gente precisa, como Miqueias, irmão, enxergar o cenário. Você não pode sair para esse mundo, e eu vou citar aqui um pouco da biografia de Lutero. Lutero, ele tinha uma vida de comunhão com Deus e de oração. E um dia perguntaram por que ele orava tanto. E Lutero vai dizer assim: porque eu não posso sair despido, ou seja, nu espiritualmente, diante de tantos dilemas e tantos problemas que eu vou enfrentar lá fora. Irmãos, o crente, ele é inteligente. O crente, ele sabe discernir. O crente, ele conhece o Deus da palavra. Talvez você me diga assim: pastor, eu não conheço muito a palavra, mas você conhece o Deus da palavra. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E ele vai nos ajudar a visualizar o cenário que nós estamos vivendo. Irmão, Miqueias vai fazer isso. Por que Miqueias vai falar: ai de mim, eu quero um cacho de uva e não tem. Acabou-se os benignos da terra. O melhor deles é como espinho. O que Miqueias está fazendo? Ele está, meus irmãos, tendo uma percepção do tempo e do cenário que ele está vivendo.
Ele consegue enxergar o tempo que ele está vivendo. Não pense, irmão, alguém já disse assim para mim: pastor, os melhores momentos da minha vida é quando eu chego na igreja, porque ali eu sinto a presença, eu cultuo a Deus, e é maravilhoso demais a gente estar na casa de Deus. Mas o negócio, irmão, é quando saímos daqui. A luta começa quando a gente sai daqui, que a gente vai começar, meus irmãos, a andar por esse mundo, e a percepção que a gente tem é que nós não somos daqui. Mais do que nunca esses dias eu tenho pensado sobre isso. Nós não somos daqui, meus irmãos. Você não é daqui. É por isso que é estranho você estar lá no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, e você começa a perceber alguns comportamentos, começa a perceber alguns sentimentos. Irmão, não precisa ser crente, profeta de Deus, para saber que nós estamos numa guerra cultural e espiritual nesses dias. Que Satanás, o alvo dele é acabar com a sua casa, acabar com a sua família, acabar com a sua história, acabar com o seu ministério. Mas eu venho nesta noite dizer para a igreja do Senhor, eu venho dizer para você: não deixe de discernir esse tempo. Perceba que esse tempo que nós estamos vivendo não é tempo de se acomodar, não é tempo de parar, é tempo de se erguer e se levantar em oração, em jejum, e batalhar pela nossa família e pela nossa casa. Quem diz amém nesta noite? A gente tem que batalhar pela nossa casa, irmão, pela nossa família. Eu disse já há algum tempo atrás que a fé que nós temos que guardar é a nossa. Você vai ajudar as pessoas, você vai conduzir as pessoas, você vai ajudar os irmãos, você vai ajudar as famílias, as irmãs, mas não se esqueça de negligenciar a sua. Não se esqueça, você não pode negligenciar, melhor dizendo, sua casa e a sua família. Você tem que guardar a sua fé. Jovens, vocês têm que guardar a fé de vocês. Casais, nós precisamos guardar a nossa fé. Obreiros do Senhor, nós precisamos guardar a nossa fé. Nós precisamos perceber que o mundo de hoje, irmão, ele mudou. O mundo não é mais o mesmo de 20 anos atrás. Pastor, por isso que a igreja tem que mudar? Não. A igreja tem que mudar suas estratégias, mas a igreja tem que continuar com a mesma fé. Há princípios que são inegociáveis. A igreja tem que continuar em oração. As famílias têm que continuar praticando o culto doméstico. Nós precisamos, meus irmãos, continuar em jejum pela nossa casa. Nós precisamos, meus irmãos, entender que se por um lado o mundo moderno de hoje traz todo o conforto à nossa sociedade, mas de um outro lado, meus irmãos, esse progresso da humanidade é inegável, que ele traz para nós dias difíceis, doenças desse tempo, questões desse tempo. Eu já disse aqui, lá no Japão, é lá da Ásia que vem a maior parte da tecnologia que nós usufruímos. Irmão, lá já tem gente, irmãos, que passa 24 horas conectado. E lá já tem especializações na área médica, na área psiquiátrica, na área psicológica, para tratar essa gente que não consegue se desconectar. Eu dizia hoje pela manhã em Paracuru, encerrando uma EBD, quem já ouviu falar aqui no mundo Avatar? Levante assim a sua mão, irmão. Os mais jovens sabem disso, alguns irmãos. É uma realidade virtual. As pessoas não têm uma vida física como nós temos, e elas recorrem a uma realidade virtual. Lá elas compram, lá elas negociam, lá elas enriquecem, lá elas têm empresa. Tem até igreja no mundo Avatar, irmão. Depois você bota lá, mundo Avatar, você vai entender melhor. Esses são os problemas da nossa época.
A gente precisa, meus irmãos, entender que a família convencional, da forma que ela existe, para que ela possa sobreviver esse tempo, meus irmãos, ela precisa confiar em Deus, mas ela tem que discernir esse tempo, e esse discernimento ele vem através da palavra de Deus para as nossas vidas. Você tem que enxergar como Miqueias. Miqueias entendeu que ele estava vivendo uma vida, meus irmãos, de falta de provisão, uma vida de miséria, uma vida de falta de estrutura familiar. Miqueias entendeu que estava vivendo uma crise nas relações, não havia benigno, não havia reto, não havia nada de bom, as crises familiares instaladas, mas o discernimento de Deus, esse profeta, foi algo tremendo. Ele consegue enxergar o seu tempo, e ele vai terminar dizendo: eu não quero saber o que está acontecendo, eu vou continuar tendo esperança em Deus, eu vou continuar esperando no Senhor, eu vou continuar esperando no Deus da palavra, eu vou continuar esperando no Deus que pode abençoar a minha vida através da crença que eu tenho nele, na esperança que eu tenho nele. Esse é o primeiro princípio. A gente precisa entender isso. Segundo lugar, como é que eu vou sobreviver aos tempos de crise? Com uma esperança firmada no Senhor. Irmão, olha, às vezes quando eu medito um pouco nessas coisas, eu começo a relembrar situações que enfrentei junto com a irmã Paula. Situações que a gente dizia: não dá mais, precisamos desistir, nós temos que desistir. E quando a gente pensava em desistir, um ramozinho de esperança nascia no coração. Eu falo ramozinho porque é assim que a esperança, ela vem sobre nós. Quem está me ouvindo pode dizer amém? Diante da situação que você talvez esteja enfrentando, talvez você chegou aqui nessa noite dizendo assim: Senhor, eu não consigo mais. Mas o Senhor, Ele faz brotar um ramozinho de esperança. Não é uma árvore, mas é um ramo de esperança que vai ser regado pela água do Espírito Santo. E essa esperança vai fazer você renascer para a glória e para o louvor do nome poderoso de Jesus. Miqueias, ele vai dizer: eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Irmão, se a nossa esperança não estiver firmada no Senhor, dificilmente suportaremos as investidas do inimigo. Dificilmente. Nós precisamos ter a nossa fé firmada no Senhor, a nossa esperança. Abra sua Bíblia no Salmo de número 27, versículo 14. Olha o que o salmista vai falar sobre essa questão que nós estamos abordando. Salmo de número 27, verso de número 14. O salmista vai dizer assim. Já está aqui? Vamos ler junto, irmãos? Vamos lá? 1, 2, 3. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos ler mais uma vez, bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: espera no Senhor, Ele vai fortalecer o teu coração. Oh, meus irmãos, a esperança, ela é algo que faz a gente olhar para Deus e dizer: Deus, eu vou esperar em Ti, o fortalecimento vai vir de Ti. O profeta Jeremias, meus irmãos, ele chama de bendito aquele que confia no Senhor. Lá em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, eu anotei aqui, ele vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas,
águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quem pode dar glórias a Deus? Só que o profeta vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer assim: e no ano da sequidão. Irmão, se ainda não aconteceu com você, vai acontecer em algum momento. O ano da sequidão. O que é isso, pastor, o ano da sequidão? É o ano da crise. É o ano da dificuldade. É o ano em que chega aquelas dificuldades sobre nós, aquelas crises que eu não vou relacionar novamente. Só que o profeta diz o seguinte: no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você vai sair daqui hoje dizendo assim: Senhor, mesmo diante dessa crise, eu vou continuar trabalhando e dando fruto. Mesmo diante da sequidão, eu vou continuar dando fruto para a glória do nome do Senhor. Irmãos, porque vai chegar o momento que a sequidão ela vai acabar. Porque toda sequidão, ela tem um ensino de Deus para cada um de nós. É professor, é pedagogo de Deus para nós, esses períodos de sequidão. Mas não se preocupe, você vai continuar trabalhando, você vai continuar dando fruto. No ano da sequidão você não vai parar, porque há um Deus que vai preservar a sua casa, vai preservar a sua vida, vai preservar a sua família, vai preservar o seu ministério, vai preservar o seu marido, a sua esposa, vai preservar os seus filhos. Você vai sair daqui dizendo: Senhor, eu não vou parar no ano da sequidão. A sequidão pode estar grande, mas eu vou continuar trabalhando e dando fruto para a glória e para o louvor do seu nome. Nesse tempo de crise, eu preciso ter uma esperança firmada no Senhor. Apocalipse 3:20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ouça a voz de Deus hoje. Continue nessa noite prosperando em Deus. Às vezes, irmãos, a gente não compreende os momentos de crise e como Deus vai usá-los lá na frente. Eu acho que quando cheguei aqui, eu já contei esse testemunho, mas hoje eu acho que de lá para cá tem muita gente que não estava na época, porque na época eu acho que contei quando eram os cultos online ainda, de um missionário que acidentou-se. E quando ele se acidentou, irmão, isso aqui é história real, ela foi contada pelo nosso líder do Demídia, ali na Messejana. E ele acidentou-se, irmãos, e no acidente ele perdeu uma perna. E ele teve que colocar uma prótese. Parte da perna dele era uma perna de borracha. E ele ficou reclamando: Senhor, por quê? Perdi minha perna. Esse acidente, o que foi que houve? Essa crise. E um dia, meus irmãos, ele foi enviado para uma tribo indígena, juntamente com um grupo de missionários. E aquela tribo, meus irmãos, ela tinha uns comportamentos meio canibalescos. E o chefe da tribo, quando chegava um homem branco, alguém, um missionário, alguma coisa, ele mandava cortar parte da perna para ele experimentar a carne humana, e se ele gostasse, ele mandava matar e assava vivo o homem. E um dia esse missionário chegou. Quando ele chegou, cortaram a perna dele e levaram lá para o chefe da tribo.
Quando levaram, meus irmãos, que ele experimenta, ele disse assim, o chefe da tribo: eu nunca comi uma carne tão ruim como essa. Era a perna de borracha que havia cortado. Levaram até o chefe da tribo. Naquele dia, ele disse: glória a Deus, Senhor. Se não fosse o acidente de anos atrás, e a prótese na minha perna, e a parte de borracha, hoje eu estava morrendo, sendo assado vivo aqui nessa tribo. Levante as suas mãos comigo nesta noite. Eu não sei qual é a crise que talvez você esteja, talvez sem compreender, esteja até dizendo: Senhor, que crise tão forte é essa? Mas se lembre que essa crise, ela é livramento de Deus para a sua vida amanhã. Essa crise é o ensino de Deus para a sua vida amanhã. Essa crise é Deus te ensinando, é Deus trabalhando sobre a sua vida. E Deus está dizendo nesta noite: confia na bondade de Deus. Além dessa doença, além da enfermidade, além desse problema, além dessa crise espiritual, há um Deus que está te ensinando alguma coisa que lá na frente você vai entender e vai dizer: Senhor, foi-me bom ter passado por aflição para aprender os teus decretos. Foi bom passar por essa luta, porque hoje eu estou mais forte, exaltando e glorificando o teu santo nome. Terceiro lugar, e termino agora. Não se esqueça, pastor, como é que eu vou sobreviver em tempo de crise? Não se esqueça, Deus tem uma aliança com as nossas famílias. Pastor, isso é verdade? É. Lá em Gênesis, a partir do capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão, ou Abraão, a Bíblia diz que Deus faz uma aliança abraâmica. E Ele faz essa aliança e Ele vai dizer o seguinte: olha, lá no capítulo de número 12, diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, olha o que Deus disse a Abraão: serão benditas todas as famílias da terra. Deus não disse que seria só algumas famílias, não. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. No momento de crise, para que você possa sobreviver, você precisa lembrar-se que Deus tem uma aliança com as nossas famílias. Você pode sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu sou tão falho, tão falha, mas o Senhor tem uma aliança com a minha família. O Senhor tem uma aliança com a minha casa, e essa aliança é desde o Antigo Testamento, irmão. Essa aliança é Deus guardando, mesmo você vivendo os dias maus, mesmo você lidando com problemas familiares, mesmo você diante de sentimentos que causam impotência em você, mesmo você diante de situações adversas, mesmo diante de toda a crise e todo problema, não se esqueça, há uma aliança de Deus com as nossas famílias. Há uma aliança de Deus com a nossa casa. Há uma aliança de Deus com a sua família. É por isso, meus irmãos, que lá em Êxodo 20, versículos 5 e 6, a família cristã é beneficiária dessa promessa, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E olha o que Deus vai dizer, irmão: se você não glorificou a Deus hoje, pelo amor de Deus, você vai ter que glorificar a Deus agora, porque Deus está dizendo: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segredo é guardar os mandamentos.
Se você, paizinho, mãezinha, guardar os mandamentos, Deus está prometendo aqui que a misericórdia dele vai estar conosco até 1000 gerações. Que é misericórdia, pastor? É você ter a compaixão do miserável. Nós, como pecadores, somos miseráveis diante de Deus. Mas o Senhor teve compaixão da nossa miséria. Ele olhou para cada um de nós e disse: eu não vou olhar para o Assis, eu não vou olhar para a Luana, eu não vou olhar para a Paula, eu não vou olhar para o Demétrio, eu não vou olhar para o Vinícius, de acordo com as suas misérias e os seus pecados, não. Eu vou olhar para eles com um olhar de compaixão. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança com a nossa família. Sabe por que você vai sobreviver? E nós já vamos nos preparar para adorar a Deus, para eu poder ministrar essa mensagem sobre a sua vida através de oração. Sabe por que você vai sobreviver dessa crise? Olhe para cá, irmão. Sabe por que a sua tristeza ela vai embora? Sabe por que esse desânimo ele vai pegar o beco, como diz o Matuto? Sabe por que você vai sobreviver a essa crise? É porque tem um Deus que fez aliança com a sua casa. E essa aliança ela se concretiza em Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, quando nós olhamos para Ele, o Cristo da graça, eu consigo enxergar a concretização dessa aliança de Deus para com o homem. Então nessa noite, alegre o seu coração, alegre a sua alma. Você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Nós não podemos ignorar esses dias. Esses dias são uma ameaça para as famílias. Esses dias são uma ameaça para cada um de nós. Mas olhe para cá e preste atenção nisso. Você está debaixo do olhar do Senhor. Você está debaixo do Deus que promove um coração esperançoso dentro de você. Você está diante de um Deus que vai aumentar a sua fé através da glorificação que nós vamos dar ao nome dEle. Meus queridos, quando nós estamos confiando em Deus, como o profeta Miqueias, ele nos ensina que nós temos que esperar no Senhor, esperar no Deus da nossa salvação, porque Deus nos ouvirá. Talvez você esteja orando há muito tempo e esteja dizendo: pastor, faz tanto tempo, faz tantos anos, mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Espera nele, espera nele, espera nele, porque o profeta está dizendo: ele me ouvirá. Os ouvidos dele estão atentos à sua vida, a você. Ele vai te ouvir. Fica de pé nessa noite, fiquemos de pé. Nós vamos encerrar adorando o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite, eu acabei de ministrar a Tua palavra. E eu falei sobre a esperança para sobreviver no tempo da crise. O tempo da sequidão. Senhor, muitos de nós passamos por esse tempo. E não é porque passamos por esse tempo que o Senhor se esqueceu de nós. Não, não, Senhor. O Senhor está se lembrando de cada um de nós. E eu quero te pedir nessa noite, enquanto nós estivermos adorando, eu não vou interferir nesse momento de adoração, mas eu quero te pedir, Senhor, manifesta o teu espírito de alento, tua graça nesta noite. Eu quero ver esta multidão saindo daqui hoje esperançosa. Eu quero ver alguém saindo daqui hoje dizendo: eu estou esperançoso em Deus, eu vou continuar esperando em Deus. Alguém vai sair daqui hoje dizendo: Satanás, eu não vou desistir, porque a minha esperança ela está em Deus, o Deus da minha salvação. Eu não vou desistir, porque o Deus da minha salvação está comigo. Ele vai me ouvir, Ele vai ouvir o meu clamor, Ele vai ouvir a minha oração. Se eu fosse você hoje, eu não ficava de boca fechada,
Se você sabe, canta. Se não souber, você vai dando glória a Deus. Você pode até dizer como o irmão Soares: manda mais, papai, porque Ele manda mesmo. Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a cada um de nós. Adore ao Senhor nesta noite. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Feche os seus olhos. Ouço o seu sussurro.